Bom, pessoal, boa tarde a todas e todos. Sejam muito bem-vindos ao Centro de Formação de Professores da Universidade Federal do Recôncavo da Bahia. É um prazer imenso estar aqui com vocês, né, nessa abertura deste evento. Primeiro, eu gostaria de parabenizar aí a todos os professores envolvidos, né, em nome aí do professor Pablo, a professora Giovana. Dizer que foi um desafio muito grande, né, professor Pablo, de montar esse curso. Praticamente é um marco, né? Nós temos o curso EAD de Ciência 10, que inclusive eu estou envolvida também, mas era um curso nacional, que já tinha, né, todo o esqueleto e tal, foi mais fácil para montar. Mas esse de filosofia foi um desafio, né? E por isso que eu parabenizo aí todos os professores envolvidos, principalmente, né, todos os professores aí do curso de filosofia. E um momento muito difícil, né? Um momento de pandemia, um momento difícil assim para a gente se reunir, para discutir, para debater. Então, assim, vocês estão realmente de parabéns. E dou as boas-vindas aí, parabenizo também aí todos os estudantes, né? As estudantes também que ingressaram aí no nosso curso. Quero dizer para vocês que é uma honra recebê-los aqui. Agradecer também aí a professora da servidora aí, a professora Maria Aparecida aí, que nos dá o apoio aí total aí nos nossos cursos de pós-graduação. Agradecer, eu tenho que agradecer a Emanuel, gente, nosso decano aí, viu? Qualquer dúvida, eu consulto logo a Emanuel, né, Emanuel? Até nas resenhas também, nas discussões. Emanuel, nosso decano aí também. E, lógico, agradecer aí o professor Renato por aceitar vir dar essa ilustre palestra aí, o que é filosofia. E eu estou super feliz, viu, Pablo, de poder, por esse horário, poder participar e ficar e ouvir aí a palestra aí do professor Renato. Porque nos outros, né, às vezes, assim, à noite, a gente já está muito cansado, ou já tem outros compromissos, e aí você colocou num horário bem especial aí que dá para a gente, mesmo com a sexta-feira e numa carga de trabalho, assim, dá para a gente tomar um cafezinho e assistir a palestra todinha do professor Renato. Será uma honra mesmo. E ó, o professor Leandro aí chegou. O professor Leandro é o nosso gestor de pesquisa, Tis, que deve estar entrando, e também os outros professores. O professor Cleison tinha terminado de sair do centro, né? Não sei se ele está na estrada ou se ele resolveu. E Giovana deve saber notícia aí. Vai ter encontro presencial? Vai ter, não vai, Pablo? Eita, isso mesmo. Boa tática aí de motivação aí, né? Para vir no melhor São João da Bahia. Vocês vão ver, gente. Uhum. Não, fique à vontade. Gente, que legal. Uhum.
Uhum. Sei. Só, tá, Joia? Só falando um pouquinho do nosso centro, gente. O nosso centro, como vocês viram, é o Centro de Formação de Professores. É bem diferenciado, né? Temos poucos centros assim no Brasil. Nós só temos curso de licenciatura, temos um curso de tecnólogo, né, em agroecologia, que a gente está tentando retomar aí mais uma turma, só foi uma turma de um edital, mas o nosso centro, nós temos 8 cursos de licenciatura. Vão lembrando, vou falar, viu, gente, que eu não anotei no papelzinho, não qualquer um, se eu esquecer, vocês me avisam. Mas é filosofia, letras, o de letras tem português, né? São 3 habilitações: português, Libras e inglês. Nós temos pedagogia também, que temos o curso diurno e noturno. Nós temos educação física, temos também matemática, física, química e educação do campo. Educação do campo é diferenciado, né? Que ele é em tipo de alternância. E nós temos aqui também um mestrado em educação do campo, que é o único do Brasil, né? Inclusive, está começando as aulas aí junto com vocês, deve começar terça-feira aqui as aulas presenciais. Mas aí, se a gente tem essa missão aí de formar professores, né, o mais coisa possível para atender aí as demandas das escolas da educação básica. Né? E eu falei química, gente, acho que não, né? Foi bem o curso que eu sou, viu, gente? Eu todo curso de licenciatura em química. Não ri não, viu, Leandro? Então, atualmente, eu estou há 3 anos na direção, né? Tem sido 3 anos, não, 2 anos, fiz em outubro, né? Foi um grande desafio aí, a gente assume a gestão em novembro e aí a gente é presenteado aí com a pandemia, né? E tem sido desafio agora esse retorno, o retorno presencial, que também está sendo um desafio muito grande aí, essa readaptação. Porque não só física, né? Mas, assim, emocional, psicológica, muita gente aí, muito abalado. Eu sempre falo, acho que não tem uma pessoa que não foi abalado por essa pandemia, né? Sobretudo por estarmos em uma situação política aí bem triste, né? E aí a gente fica sempre nessas incertezas, nessas lutas que a gente está. A educação aí com um forte ataque, a gente quase todos os dias aí é uma novidade, tem sido muito difícil. Por isso que eu parabenizo vocês aí de estar desafiando, né, todos esses momentos que a gente está vivendo aí e começando esse curso de filosofia. Então, parabéns aí aos estudantes, aos professores, né, e os técnicos também que estão envolvidos aí nessa proposta aí de ensino EAD, né? Parabéns mesmo. E a gente está aqui, estou aqui na escuta, qualquer coisa a gente está junto aqui, qualquer coisa eu passo para a Maria Aparecida, né, Cida? Cida resolve tudo. Como eu falei para vocês, é um desafio por ser EAD, né? E praticamente o primeiro curso, assim, totalmente EAD do nosso centro. Tá bom? E abração, eu estou aqui na escuta, viu, Pablo? Se eu lembrar alguma coisa, eu venho cá falar de novo, que aqui é assim, viu, gente? É sexta-feira, não sextou ainda, e a gente está aqui cheio de pepino para resolver. A gente está com uns problemas aqui, problemas físicos, eu estava aqui discutindo, terminei de sair de uma reunião, né, com o gerente técnico sobre isso, e aí a gente está resolvendo os pepinos, e como eu estava de pepino, e discutindo aí todo esse retorno aí diante dessa situação que a gente está. Tá bom? Mas eu estou aqui na escuta, aqui, torcendo por vocês, e eu tenho certeza, prezados estudantes e prezadas estudantes, olha, vocês vão ver como essa turma de filosofia é show, é um exemplo, todos os cursos aqui, eu pego o curso de filosofia como exemplo. Não é, Giovana, assim, porque assim, a luta de se organizar, de ir para a luta mesmo, de conseguir estudante,
de tutoria, tudo assim, muitas coisas, eles são pioneiros mesmo em atividades. E agora mais uma ação pioneira aí, que é essa oferta, curso de filosofia EAD. Boa tarde a todos e a todas. Salve aí nossa querida diretora, a professora Creuza. Eu estava com ela lá no CFB, viu, gente? Quando deu 4h15, eu digo, Creuza, olha o horário. Vamos sair correndo aqui. Foi bem corrido, assim, mas a gente não esqueceu do convite. Agradece, viu, Pablo? Em seu nome, eu agradeço e parabenizo a todos os colegas, professores e professoras aí do centro pela iniciativa. Salve o professor Renato Nogueira. Seja bem-vindo aí. Acredito que, tenho certeza que será uma palestra de muitas reflexões importantes e desejar duas boas-vindas também. E aos estudantes que são pós-graduandos e pós-graduandas, aproveitem o curso, como a professora Creuza colocou, os colegas da filosofia são exemplo de trabalho, de dedicação, de qualidade de pesquisa que é desenvolvida, de ensino, de extensão também. Então, eu, como gestor de pesquisa, posso dizer para vocês que, né, o núcleo que eles organizam, eles são, de fato, exemplo, eles e elas, né, são exemplos para demais cursos, né, que vão seguindo a trilha que eles vão deixando para caminhar. E, claro, a gente não pode esquecer nunca os técnicos e as técnicas que nos apoiam, aqui representado em CIDA, que vocês podem abusar no bom sentido, que CIDA realmente é uma das melhores servidoras que a gente tem dentro do CFP. Eu que já fui coordenador, né, Creuza, de um curso de pós-graduação, então posso dizer que, gente, vocês estão em ótimas mãos aí com a questão burocrática, vamos assim dizer, com CIDA. Então, vocês podem contar com ela aí para o que deve é. E desejo sucesso na caminhada, gente, porque todo curso, a parte mais fácil é o início, né, que a gente está motivado, a gente está com uma perspectiva nova de aprendizagem, de troca de conhecimentos, e o grande desafio é continuar e terminar, né? Esse é o grande desafio, né? E eu espero que vocês possam ter êxito. Dificuldades vão ter, né? Porque é um curso EAD, já é difícil por si só, né? A gente se adaptar a uma conjuntura EAD que nem todo mundo está adaptado, apesar de que a pandemia ajudou um pouco nesse processo, né? O remoto acabou ajudando um pouco nesse sentido, mas precisa muito do empenho de vocês, né? O empenho da dedicação, porque é diferente do presencial, né? E espero vê-los e vê-las presencialmente aqui no São João, né, Pablo, quem sabe, e também em outras oportunidades. Então é isso, gente. Desejo muito sucesso para vocês aí na caminhada. Boa tarde, pessoal, professores, professoras. Professor Renato, é bom revê-lo. Há muitos anos nos encontramos lá em Cruz das Almas, né? Num dos eventos ProPai que eu trabalhei, então é bom sempre revê-lo, né? E o senhor, eu não vou dizer senhor, né? Porque você é muito novo, né? Mas está sempre aqui em casa, né? Em contato, porque Emanuel é o filósofo, é o amigo, é o colega, é o contato. Então, eu sempre ouço falar do professor, né? E quanto aos professores da filosofia, eu não posso nem dizer nada, né? Diante dessa, como é que eu vou dizer, desse louvor que me deram, obrigada, eu só tenho que agradecer mesmo, né? Mas eu estou aqui
à disposição de vocês, professores, dos alunos que estão chegando, né? Que eu fico muito feliz, né? A minha carreira de técnico administrativo, de pedagoga, de mestra, é lidar com os alunos. Então, eu fico muito radiante quando eu vejo uma turma nova, né? Chegar e eu proporcionar tudo aquilo que eu posso diante do administrativo, do pedagógico e até um pouco da docência fora da sala de aula, né? Então, eu só tenho que agradecer, né? Agradecer até ao UFRB como um todo por ter me proporcionado isso, né? E ter me recebido há 10 anos atrás, olha, longas datas, né? 10 anos atrás, porque eu vim do IFE Bahia, Salvador, mas esta agora é minha casa. Muito obrigada. Antes de mais nada, eu gostaria de saudar meus ancestrais, Epababá, saudando a Oxalá, eu saúdo a todos pelo dia de hoje, sexta-feira, e agradecer muito o atendimento, né, do Renato. O Renato, quando eu o convidei, ele foi muito solícito e disse que viria até aqui, né, para falar com a gente. E eu acho importantíssimo a presença do Renato aqui, porque somos de um grupo dos professores de uma filosofia antirracista, uma filosofia africana, uma filosofia afro-brasileira, que está no Brasil se consolidando há tempo, né? E é muito importante para a gente, principalmente para nós, que fomos formados numa filosofia colonial, vinda da Europa, que acreditava que só europeu pensava, conseguir ter diálogos, ter conversa, ter companheiros que abrem o leque, que pluralizam o conhecimento, que faz pensarmos que existe um plural de filosofia e de conhecimento. Por isso, eu fico muito feliz com a presença de Renato. Renato Nogueira é professor do Departamento de Educação e Sociedade, do Programa de Pós-Graduação em Filosofia e do Programa de Pós-Graduação em Educação, Contextos Contemporâneos e Demandas Populares, PPGE-EDU, da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro. Pesquisador do Laboratório de Estudo Afro-Brasileiros e Indígena, LEAFRO. Nogueira coordena o grupo de pesquisa Afroperspectivas, Saberes, Infância, Afrozim. É doutor em filosofia pela Universidade Federal do Rio de Janeiro. Nogueira está envolvido em projeto de pesquisa Afroperspectivas, Saberes de Infância, nos quais as crianças pensam sobre escola, imagem, palavras, infância, educação infantil e ensino fundamental. E modernidade, na perspectiva crítica da razão negra. Coordena o projeto de extensão Brinquedoteca, Pedagoginga. Nogueira também é ator, roteirista e dramaturgo infantil. Bom, eu não... Tem muito mais coisa para eu falar aqui de Renato Nogueira, mas eu passo a palavra a ele e espero que ele esteja sendo bem recebido e goste do convívio conosco. Com você, Renato. Querido, quero agradecer a apresentação gentil que vocês fizeram.
Emanuel, que é parceiro, saudar aqui todas as pessoas que estão aqui conosco, toda a equipe, que tornou isso aqui possível, que torna possível esse evento. E eu fiz aqui vou fazer uma fala, falei com o Emanuel, algo de 30 a 40 minutos, para a gente poder conversar um pouquinho. Né? Eu estava aqui olhando aqui o slide, meu slide até está faltando aqui alguma coisa no slide, agora que eu fui ver, que faltou uma imagem no slide. Vou colocar talvez assim mesmo sem essa imagem. Então, quero parabenizar vocês por realizar um curso como esse, acho a importância, um momento de resistência, ainda mais no momento que nós vivemos, no momento que a gente tem uma reforma do ensino médio, né? Então, não é qualquer coisa a produção de um curso como esse, de um evento dessa monta, e eu fico honrado, tá? Honrado vamos dizer, em poder participar com vocês aqui de modo inaugural. Tá? Então, só para dizer da minha gratidão por essa oportunidade de poder conversar a respeito de temas tão caros, né? Tão necessários como esse. Tá? Então, vou partir. Eu preparei, vamos dizer assim, uma apresentação, né, que tem essa cara, vamos dizer, que fale esse tema que nos interessa, que é o que é a filosofia, com essa provocação. Quando conversei com o Manuel, ele disse, não, fica à vontade para você trazer o tema que você achar mais necessário. Eu pensei nada melhor do que falar de filosofia, né? Falar de filosofia e começar por essa pergunta, vamos dizer, tradicional, clássica, em torno do que é a filosofia. Então, dando início, vou começar com uma questão fundamental que aparece com muita frequência em alguns estudos que eu tenho feito, e outros autores, outras pessoas já viram esses estudos, que é o nascimento da filosofia, o lugar do berço. É muito corrente uma hipótese que ela aparece em todos os manuais de filosofia, de que a filosofia nasceu no Ocidente, nasceu na Grécia Antiga, século V, VI a.C., onde era comum. Isso é muito comum. Essa é a hipótese mais frequente, mais comum. E o que eu quero frisar é que isso é uma hipótese, né? Que essa é uma versão dentre outras. Tem uma versão menos frequente, menos conhecida, mas que Théophilo Bengar, George James, Mollef Achante, tantos autores e autoras têm trabalhado, que é de que a filosofia nasceu no Kemet, que é o Egito Antigo. Lá eles têm um texto mais expressivo, tem formulações orais, então relatos, né, de alguns estudos, mas que seriam formulações orais, e que um texto escrito, a gente tem lá na quinta dinastia do Reino Antigo, né? O faraó Zés, então, por volta do ano 2000, 1900, antes da Era Comum, antes de Cristo. Ou seja, que é bem antes de 600 antes de Cristo. Então, nós teríamos, sim, um texto de filosofia, que é um texto africano, um texto quemético, ou seja, o Egito Antigo fica localizado na África e que foi branqueado, né? Se a gente voltasse, por exemplo, ao Brasil de 520, 530 anos atrás, onde eu estou, onde vocês estão, nós estamos, seriam povos originários, povos indígenas, tapuias, caxinauás, guaranis, que estariam aqui habitando. E o Egito Antigo era assim, era um território negro, né, sem dúvida alguma, até que as invasões persas, depois o Império Romano, tomasse a região e se mudasse a configuração demográfica, a configuração étnico-racial. Então, a gente tem um território africano que tem uma produção, tem um texto de filosofia. Ptah-hotep é um dos, talvez, primeiros textos de filosofia que nós temos notícia a partir dessa hipótese, porque é um texto que ele fala de uma atividade em que a destreza do artista nunca será perfeita. A destreza do artista vai estar sempre em jogo, porque esse artista tem sempre que ser reconduzido a uma pergunta. Ou seja, está falando de filosofia, de uma atividade que é filosofia, especificamente. Outra perspectiva, outra hipótese é de que a filosofia é pluriversal, ou seja, não faz muito sentido a demarcação
de tempo e espaço para uma origem da produção filosófica, porque seria o mesmo que a gente perguntar, de modo analógico, nós perguntássemos quem inventou a música, quem inventou a arquitetura. Nós vamos falar de tipos de arquitetura, de configurações musicais, mas ainda que o nome música ele nos remeta a uma inspiração que se traduz em movimentações sonoras criadas por pessoas que foram inspiradas pelas musas. Então, o nome tem aí uma origem grega, música, tem alguma coisa que tem a ver com a inspiração que as musas produzem no sujeito, que nem quem vai fazer, né? Vai encadear o som para que o som seja dançante, seja motivo de contemplação estética. Isso não faz com que os gregos tenham inventado a música. Do mesmo modo, não tem um povo que inventou a religião, a arquitetura, a gente pode falar em sistemas religiosos diferentes, diversos, e por que isso não ocorreria com a filosofia. Então, a filosofia é muito mais da natureza de eventos e atividades como a música, como a arquitetura, do que um objeto como o telefone ou a caneta. Esses, sim, objetos inventados. Então, a pluriversalidade ela reclama justamente uma impossibilidade da gente poder dizer categoricamente quem inventou. Agora, ainda que a gente recorra a essa hipótese, nós podemos falar que o primeiro texto, o texto mais antigo de filosofia, é um texto pouco conhecido, é um texto pouco lido na academia, né? O meu livro, Ensino de Filosofia, Lei 10.639, foi um dos primeiros livros, pelo menos editados no Brasil, em que eu faço essa afirmação e faço essa argumentação de que a filosofia não nasceu na Grécia Antiga, por exemplo. Então, talvez seja uma das questões primeiras para a gente pensar como ponto de partida para o que é a filosofia, é proclamar a sua não universalidade, é proclamar a sua pluriversalidade e atestar, colocar aqui que eu vou partir de um ponto de que estamos a falar de um primeiro texto, de textos mais antigos, que são textos de território africano. E aí, pensando nessas possibilidades, tem uma questão importante que a gente for pensar com muitos autores, inclusive autores europeus, se a gente for fazer uma leitura com o italiano Bernasconi, a gente for pensar com Pierre Hadot, que estão pensando filosofia na antiguidade como um exercício espiritual ou como uma possibilidade de encontro consigo, um exercício em busca da sabedoria para um bem viver. Isso era um pouco que estava em jogo na filosofia, muitas vezes, e que essa separação entre filosofia e religiosidade ela vai acontecer no Renascimento. No Renascimento europeu, que tem uma leitura do passado que vai, vamos dizer assim, laicizar o texto filosófico. Mas os textos de Platão, por exemplo, os textos de Aristóteles, eles estão falando em religiosidade. Eles têm ali aspectos que vão ser chamados como pensamento religioso e existiria, então, nas relações de poder, das produções de certificação, da produção do cânone, uma enfatização na interpretação de que os textos não ocidentais, o que estava fora da Europa, mais especificamente não europeus, eram textos de pensamento religioso, enquanto vai se fazer uma leitura seletiva e o demiurgo aristotélico, a transmigração da alma de Platão, elas vão ser temas menos importantes, menos relevantes, e vai se ressaltar um aspecto de uma certa racionalidade para isso. Então, tem uma ideia, tem uma helenofilia, tem uma exacerbação em relação aos gregos, né, nessa composição da base da cultura ocidental, tem uma predileção por eles, né? Isso tem a ver com política, tem um jogo epistêmico aí, tem vamos dizer, tem uma disputa por hegemonia, uma disputa
que é político-epistemológica, que está em jogo, e a transformação do que é não europeu em pensamento religioso. Isso parece um Bernasconi. Isso é um diagnóstico que ele está fazendo. Ele é um historiador, filósofo italiano, e que está preocupado com isso e vai dizer, não, o Renascimento faz essa leitura do passado e vai ali colocar tudo como se fosse tudo que é não europeu como religiosidade, né? Vai enfatizar esse recorte. Então, esse é um outro aspecto importante para a gente pensar. E aí, o Bengar, ele está na esteira do George James, está na esteira do Diop, que é mestre dele, Cheikh Anta Diop, que escreveu Unidade Cultural Africana, Unidade Cultural da África Negra, e fala de patriarcado e matriarcado. A questão do Diop, para eles, são modelos civilizatórios. É alguma coisa que a gente pode pensar que tem outros autores e autoras que trabalham categorias semelhantes, categorias que podem ser intercambiáveis. A gente fala em modelos civilizatórios, a grosso modo. A gente pode falar em modelos de sociedade ou modelos culturais mais frequentes na África e na América, modelos mais parecidos, e na Europa e Ásia, modelos mais parecidos. Então, alguns modelos seriam mais xenófilos e outros mais xenófobos. É uma questão que aparece com ele. Então, a produção filosófica, a produção de conhecimento, a cultura, ela vai levar em consideração aquilo que a gente pode também chamar, pensando com o Antônio Bispo dos Santos, de contextos mais cosmofílicos, contextos mais cosmofóbicos, né? E a questão central que esses autores vão advogar, estão defendendo, e aparece isso no Obengar, é justamente... Ele vai falar que tem uma filosofia que se produz de 3.400 anos antes da Era Comum até 343, uma produção consistente de textos e autores, né? Então, ali tem uma... Se fala de Imhotep, do qual não temos texto, mas se fala de Imhotep, ele é comentado, aparece Ptahhotep, Amenhotep, Qenerhat, vários autores e autoras que estão falando de questões filosóficas, estão pensando em questões que aparecem na filosofia grega, tanto que isso vai ser o mote do James escrever O Legado Roubado. Não vou entrar nesse mérito, mas o que o James vai dizer é que, mais especificamente, isso é interessante, o Pitágoras, por exemplo, ele passa a usar o termo filosofia, filósofo, é o primeiro a usar, segundo muitos helenistas, né, especialistas no campo, mas ele passa a usar o termo depois que ele sai de uma Per-Ankh, que ele ficou um bom tempo, mais de uma década, no Egito Antigo, no Kemet. Então, a saída do Kemet que ele chega para trazer esse termo. Então, isso não seria uma coincidência, isso seria justamente um registro de que a gente tinha uma produção, tinha escolas de filosofia no Kemet, Egito Antigo, e os gregos, de alguma forma, beberam lá, mas isso talvez tenha sido pouco citado, pouco referenciado, pouco falado, né? E os gregos teriam feito uma laicização desse processo. Agora, antes de Sócrates morrer, na Apologia de Sócrates, ele pede que que se mate e se faça um sacrifício, um holocausto para Asclépio. Ou seja, tinha um despacho a ser feito, tinha uma convicção no campo religioso. A vida pessoal de Sócrates, o mestre de Platão, tinha um aspecto religioso. Isso é para dizer que o pensamento religioso está muito imbricado, muito relacionado com o pensamento filosófico na antiguidade como um todo. Essas são algumas questões. Dito isso, o que me interessa aqui um pouco, para falar o que é filosofia, que é a pergunta que nos interessa, e eu estou falando aqui de uma experimentação, vou falar muito aqui de um lugar de uma experimentação, tá? Um lugar que hoje eu me encontro mais, que é o lugar de ensaísta. Hoje eu diria que eu faço mais ensaios, muita especulação, eu tenho escrito em outras áreas, muito ligada a fazer ensaio, a pensar com os mitos, a pensar em dialogar com tradições culturais diversas. E
lendo Sophie Oluwole, uma filósofa nigeriana, falecida em 2018, uma grande pensadora, que vai, vamos dizer, começar a fazer uma sistematização, uma apresentação de Orumilá como filósofo. O nome Orumilá é um nome de um orixá, mas também um nome de um homem que viveu num certo momento histórico. Isso vai aparecer com a Sophie Oluwole, com a Bimbolá, com alguns autores e autoras, que eu cito aqui, que eu comento alguns artigos que eu já escrevi, que vão ali procurar pensar o termo Orumilá, que é um termo que aparece tanto para um orixá, aparece para uma deidade, para uma expressão da natureza divinizada, mas aparece também como nome de uma escola, de uma tradição, de uma escola de pensamento, mas tem o homem Orumilá, que é que me interessa. O homem Orumilá, que é aquele que vai especificamente, se eu encontrar aqui, vai fazer, não tinha separado direito, de encontrar o livro, vai fazer a sistematização de Odu Ifá. Se eu encontrar, eu mostro para vocês aqui, mas acho que não. Vai fazer sistematização de Odu Ifá, que é um sistema filosófico. Né? Então, é desse personagem histórico que eu quero falar, que está ali, que é Orumilá. Quem é Orumilá? E aí, a partir de Orumilá, eu quero fazer essa formulação do que é filosofia, tudo bem? Essa é a intenção, a minha especulação aqui, quero compartilhar com vocês. Orumilá, enquanto personagem religioso na tradição iorubá, na cultura iorubá, que vai nos apresentar, que vai nos dar, que vai nos legar, mais especificamente, o culto a Ifá, no Brasil, reterritorializado o candomblé, a santeria em Cuba. O que está em jogo em Orumilá? Orumilá é um personagem que aparece no Itã, aparece num conjunto de versos, que vai ser convocado por Obatalá, um rei, para passar por um desafio. O desafio é saber quem é a pessoa mais esperta, ou melhor, a pessoa mais inteligente, ou melhor, a pessoa mais sábia do reino. E para fazer isso, o Batalá coloca um desafio, lança um desafio. Lança um desafio que é cozinhar. Então as pessoas vão até a presença do rei, elas cozinham, ofertam para o rei a comida, e o rei vai dizer se a comida é boa ou não. O rei não gostou de nada até o momento. Então chegou agora de Orumilá. Orumilá é um chefe, vamos dizer assim, em termos anacrônicos, é um cozinheiro, e ele faz comida, leva a comida para o Batalá, que fica fascinado por aquilo. O que ele faz? Ele faz língua de touro com inhame. E o Batalá diz que nunca comeu nada tão especial como aquilo. Feito isso, o Batalá lança um novo desafio. Ele pede ao Orumilá que faça uma comida terrível, algo tenebroso. O Orumilá aceita o desafio e faz, você já sabe, língua de touro com inhame. O Batalá come e detesta. E aí ele percebe que o Orumilá merecia ser consagrado como o mais sábio, como aquele que procurava a sabedoria, que buscava o saber. Obviamente que tem algo do saber que está na ordem do sabor, que está na língua de touro. A língua como aparato epistemológico, aparato epistêmico, vamos dizer melhor. Ou seja, o que está em jogo nesse conjunto de versos que vai consagrar um personagem Orumilá religioso, em certa medida, mas também é um personagem filosófico. E nessa hora as histórias se misturam. O que está em jogo? A língua de touro, ela é esse suporte de percepção da realidade. A língua como sendo, então, quando a gente pode falar em cosmopercepção, pensando com a Yoronke Oyumi, por exemplo, é uma pensadora epistemóloga que fala em cosmopercepção, ao invés de falar em cosmovisão, ou somente,
Então, cosmopercepção é a compreensão de que algumas culturas operam com cosmopaladar, como é o caso do mundo iorubá, outras com cosmovisão, mais frequente no Ocidente, outras são mais cosmoauditivas, operam com os sons para poder, vamos dizer, reconhecer, definir, projetar, interpretar a realidade. Então, num contexto cosmoperceptivo, marcado pelo paladar como sentido primordial, tá? A gente tem aqui uma novidade, em certa medida, que é esse suporte epistêmico. Por que língua de touro com inhame? Inhame aqui, que é uma iguaria nesse contexto cultural africano, né, do reino Iorubá e vários reinos ali daquela região, e onde hoje tem Nigéria, Benin, Togo, própria Guiné, então muita colheita de inhame. Inhame tem a ver com cultivo, a ver com agricultura, a ver com a produtividade, com a possibilidade de produzir e realizar. Isso é o inhame. A língua de touro é esse suporte. E do touro é que se faz muita coisa, né? Do touro se faz muita coisa com ele. Então, toda a realidade está contida, é interpelada pela língua. Inclusive, o personagem, né, Exu religioso, num dos versos, ele tem que ser contido para não comer o mundo todo. Mas o que significa esse comer o mundo todo? A experimentação, o contato que ele tem com a realidade passa pelo sabor, passa pelo paladar. A forma de conhecer é colocando tudo na boca. A língua que está em jogo são os sabores. Tem aqui uma paleta gustativa para a gente definir a realidade. Então, a definição da realidade ela passa por aquilo que eu tenho escrito ultimamente, fiz um texto junto com a Luciana Pires Alves a respeito disso, um texto muito também para a educação, muito para a formação também, professoras, professores, formação docente, que é o gosto de viver. Então, um dos critérios é o gosto, é o sabor. Mas como é que Orumilá se consagra esse mais sábio do reino? É porque o Batalá, o rei que pediu que ele fizesse a melhor comida do mundo e a pior comida do mundo, pede que ele explique porque ele foi o único que fez os mesmos pratos para melhor e para pior. E ele vai dizer que é com a língua que nós dizemos bom dia, que nós dizemos que a chuva chegou em boa hora, ou que a chuva chegou no momento inoportuno, mas é com a língua também que a gente diz que gostou, ou que diz que desgostou de alguma coisa que provou, que comeu. Então, a língua é esse suporte fundamental. Então, a realidade ela passa pelo sabor. E aí, na filosofia de Orumilá, a gente pode falar em afetos de ar, água, terra e fogo. Isso é uma formulação, uma interpretação que eu estou a fazer, pensando com Orumilá e indo, né, me inspirando a partir de Orumilá, a partir de referências com Oxum, que vai abrilhantar, que vai trazer coisas interessantes, para pensar o seguinte: se a língua é esse suporte, né, e Exu é um heterônimo da infância, porque Exu é aquele que coloca tudo na boca, então existe uma infantilidade em perguntar pelo mundo, em querer experimentar, em querer provar. Então, tem algo que é da ordem da prova, que é da ordem da experimentação, para que a gente possa definir, né? Então, o que define um enunciado, que define um argumento, é o seu sabor, né? Se a gente for pensar em termos de paleta, em termos de gosto, em termos de gosto das coisas, a gente pode trabalhar por essa ideia de gosto, né? Por essa ideia de língua, como esse suporte que eu falei. A língua que identifica o amargo, o azedo, o doce, o salgado, o umami, que é um sabor meio de reconfiguração de todos os sabores.
A gente está pensando justamente, então, aqui, mais especificamente, pensando nessa questão da língua, pensando no gosto, está pensando aqui no gosto de mundo, né? Pensando aqui numa anatomia, vamos dizer assim, filosófica da gustação. Ou seja, é a partir de uma anatomia filosófica da gustação que a gente pode compreender a realidade. Então, tem que fazer essa anatomia filosófica que a língua é suporte. Então, quais são os sabores? E o sabor está relacionado ao saber. Saberes mais amargos, saberes mais doces, ok? Então, a gente vai por esse caminho, com o Orumilá, para definir o que é a filosofia. Então, a gente tem uma filosofia dos 4 elementos. Por que razão? De alguma forma, numa composição, a gente for pensar aquilo que aparece, por exemplo, uma comparação aqui, para ficar mais fácil, o que aparece no Nietzsche, no jovem Nietzsche, o Apólio dionisíaco, o Apolíneo dionisíaco, Nietzsche utiliza de 2 divindades do panteão da Grécia Antiga para expressar potências da realidade, potências de realização da vida. Uma potência mais disruptiva, uma potência mais de moldura, que é o Apolíneo. A gente pode pensar com o Orumilá os orixás como fotografias, retratos da natureza. De alguma forma, esses retratos eles são formas de expressão dos elementos: água, terra, ar e fogo. Ok? E por quê? Né? Água, terra, ar e fogo são esses elementos que também nos compõem e também são os territórios que nós habitamos. Somos compostos por água, terra, ar e fogo e também habitamos territórios de água, terra, ar e fogo, que são biomas. O que eu vou chamar de biomas afetivos. Bem? Então, o bioma da água pode habitar o mar, pode habitar um rio, um lago. Né? Agora, no ar, o ar pode se manifestar como brisa, como furacão, como tufão, tornado. A terra pode ser uma terra argilosa, pode ser uma terra pouco fértil. Né? O fogo ele pode ser um fogo vulcânico, um fogo solar, um fogo de fogueira que apaga, uma fogueira mais forte, que tem que ser alimentada. E nós habitamos, nos relacionamos com os outros, que também são compostos por esses afetos de ar, terra e fogo. Então, o fogo e o ar, por exemplo, são mais ascendentes em alguns momentos, a terra e a água mais horizontais. O que é importante pensar com água, terra e fogo é que nós podemos nos compreender a partir do esquadrinhamento desses elementos. Então, sentimentos mais aquosos, muitas vezes a nossa raiva ela pode se comportar como um furacão, por exemplo. E o nosso entendimento pode ser uma brisa que não resiste ao furacão da raiva. Nós podemos pensar em termos daquilo que eu vou chamar de uma geopsicologia, que é uma tentativa de compreender a condição humana, os afetos, o imaginário, o aparelho psíquico a partir de uma comparação com os elementos da natureza, com a geografia, uma geografia do mundo. Então, isso é um elemento para a gente poder compreender como funciona essas coisas, como a gente funciona, de que maneira nós funcionamos. Então, e estou compreendendo aqui, com licença, a partir de Orumilá, interpretando, né, aprendendo, colocando, tentando ver caminhos, brechas, por onde ele nos diz algumas coisas, que os afetos, eles são os sentimentos, emoções, ideias, pensamentos, conjunto de tudo que nos movimenta são afetos.
E por que os afetos? Porque os afetos eles podem nos manter equilibrados ou em desequilíbrio. Aí uma forma de pensar o axé é como essa energia vital, que tem relação com a homeostase, capacidade de realizar nossas funções em equilíbrio, estando em equilíbrio. Então, a gente pode falar de uma certa nutrição afetiva, que também é uma nutrição intelectual, tudo bem? Ou seja, os pensamentos, a maneira como a gente se relaciona com os pensamentos, como nós nos alimentamos dos afetos intelectuais, ela vai promover mais ou menos equilíbrio, mais saúde ou menos saúde. Okay? Então, esse é um quadro possível que fará da filosofia um tipo de culinária, um tipo de gastronomia do pensamento. Então, o que é a filosofia? Uma gastronomia do pensamento. Bem, essa aqui é a minha inspirada em Orumilá. Filosofia é uma gastronomia do pensamento, porque ela não é só uma culinária que faz a comida. A gastronomia ela planeja, ela compreende, ela se relaciona, inclusive, com uma dietética. Na gastronomia intelectual tem uma dietética. Ok? O gastrônomo, o chefe, ele se ocupa também, muitas vezes, de pensar, não só no que vai preparar, mas fazer todo um planejamento. E aí, afinal, o que é a filosofia? Para fechar aqui, chegar no nosso fechamento, ficar em 30, 40 minutos, é suficiente. Eu estava falando com o Emanuel, né? Eu não tenho nada original para dizer por mais de 10 minutos, então, quem tem, algumas pessoas... Então, eu vou numa coisa mais curta para a gente poder pensar junto, me provocarem e a gente ver o que a gente pode fazer com o pensamento. Isso é o mais importante. Tudo bem? Bruna Conceição, Rural Presente. O que está em jogo? O exercício filosófico, então, é um preparo de alimentos afetivos e intelectuais. Então, noções, ideias, categorias, conceitos, um prato. Nós nos alimentamos disso. Ok? Então, a filosofia é como fazer uma nutrição desses afetos, de água, ar, terra e fogo, que estão retratados em noções, ideias, categorias, conceitos, que a gente prepara. Então, é como se cada filósofo tivesse seus pratos preferidos. Alguns pratos com muita razão, outros pratos com muita vontade, outros pratos com afetos de ar. Ok? Então, tem pratos. Tem especialidades. A especialidade de Nietzsche, por exemplo, é diferente da especialidade de Platão, obviamente. Né? Vai dizer o Deleuze que o Nietzsche inverte uma inversão do platonismo, né? Para inverter, por exemplo. Ou Yoroki Oyumi, uma filósofa que está querendo pensar a epistemologia com uma radicalidade que vai degenerificar as relações, por exemplo. Né? Então, a Menomop está pensando o coração como órgão pensante. Ele vai atribuir o pensamento ao coração. O pensar como um ato cardíaco. Então, o prato que ele prepara é outro, em relação a Descartes, que faz uma separação, uma cisão entre os sentidos e o entendimento. Dito isso, o que é a filosofia? A filosofia é preparar o pensamento como um alimento. Uma forma de fazê-lo com o Orumilá é que o exercício filosófico ele cumpre um papel, se nós pensarmos com Perrador, que não fala nada de África, mas fala de filosofia como um exercício espiritual, como uma possibilidade de estar de bem consigo, o papel da filosofia é a manutenção do axé, manter homeostase. Um pouco esse exercício. É nos provocar para que possamos nos encontrar conosco. Então, filosofia passaria por aquilo que eu estou a chamar. Eu estou falando isso pela segunda vez, é um texto meu que não saiu ainda, não está pronto esse texto,
tá? Está meio esboçado ainda, uma agricultura dos afetos e por uma nutrição. Então, agricultura, nutrição dos afetos de água, terra, ar e fogo. Fazer filosofia é preparar pratos, preparar uma gastronomia do pensamento para que nós possamos nos nutrir e nos manter em homeostase, para compreender um pouco mais o mundo, já que nos alimentamos de mundo. É como se fosse, a partir da matéria bruta do mundo, esse prato, essa organização nos ajuda a nos alimentarmos, a compormos com a vida a partir de uma nutrição intelectual, de uma nutrição afetiva. Então, queria trazer essa especulação para vocês, nesses 30 minutos, mais ou menos, e conversar um pouquinho por mais 30 minutos, se for possível aqui, na medida do, como eu digo, né, tudo bem, na medida do impossível, na medida das possibilidades de encontrar alguma iguaria que possa matar a nossa fome, alguma bebida que possa saciar a nossa sede de conhecimento. Então, é um pouco essas ideias, essas especulações que eu queria trazer aqui para vocês, para a gente pensar junto. E se faz algum sentido para vocês aí que fazer filosofia é uma gastronomia do pensamento, é cozinhar ideias, nada mais do que isso. Obrigado.
eu vejo aqui, obrigado, professor Pablo, aqui pela questão, como é que eu vejo? Que tem uma disputa que é de ordem, que tem relação com o projeto de colonização. O projeto do Ocidente foi um projeto de colonização. Então, destituir os colonizados, principalmente de uma área de conhecimento considerada o suprassumo da racionalidade, foi uma estratégia importantíssima para a dominação. Dizer que não tinha uma produção intelectual, que não tinha uma produção filosófica. Então, de alguma forma, né, a filosofia é um bicho de pelúcia do Ocidente, né, do tipo, só o Ocidente tem filosofia. Eu lembro disso nas aulas de filosofia, estudei filosofia alemã bastante, né, Schopenhauer, Nietzsche, fiz tese em torno disso, leio, gosto de Deleuze e tal. Mas era isso. Ser ocidental era caráter distintivo, porque é como se conferisse uma humanidade superior fazer filosofia. Então, dizer que tinha filosofia, e aí a questão era, tem uma disputa em jogo, porque meus colegas diziam na graduação, a gente no mestrado, doutorado, por que os indígenas querem ter filosofia? Porque os africanos querem ter filosofia. Eles fazem outra coisa que é melhor, que é pensamento. Eu pergunto, quantas bolsas tem para pensamento? Né? Quantas cadeiras tem na universidade para o concurso de pensamento? Então, tem uma disputa que ela é de ordem também de representatividade, no meu entendimento. Ou seja, muitas mulheres negras são grandes cozinheiras, mas a maior parte dos chefes são homens brancos franceses, dos grandes restaurantes. Isso tem relação também com um domínio territorial. Mas tem uma questão de reserva de mercado no capitalismo, que é o que pode ser certificado. Então, quando tem uma disputa em jogo, que quando algo dá prestígio, né, prestígio e rentabilidade, tem ali, obviamente, uma estrutura canônica que vai colocar aquilo em jogo. A gente vê no futebol, por exemplo, né, que outro exemplo de outras áreas, tem muitos jogadores negros, né, que quando se tornam ex-jogadores, não viram técnicos, mas ex-jogadores brancos viram técnicos dirigentes, porque é um lugar de prestígio, de formulação intelectual, organizar um time. Filosofia não é diferente. Então, tem uma estratégia do projeto de colonização que é invalidar, dizer, não, vocês não fazem filosofia, fazem outra coisa. Agora, tem nomes no Cambridge, tem termos que seriam só traduzidos por filosofia. Agora, uma coisa que tem na academia, Pablo e colegas aqui todos, é que esse material quase não foi estudado. Provavelmente, numa universidade, mesmo colegas doutores em filosofia não conhecem a obra do Obengar, não conhecem a obra do Molefe Achante, não conhecem a Oyumi, não conhecem o Ptahhotep, a Menomop, Kennen Hart. Isso não foi lido pelos nossos colegas. Até para fazer uma crítica, para dizer que não seja filosofia, mas não foi lido nem para isso. A gente leu, óbvio, Heráclito, Parmênides, né? Lemos Platão, Nietzsche, Kant, mas a gente não leu o Wilhelm Amo, que é um filósofo nigeriano que morou na Alemanha, por exemplo. Isso não está lido, isso está pouco lido. Essa tese que ele fez foi escondida, uma tese que ele faz uma discussão com Kant, com Hegel, por exemplo, um filósofo africano que estava no continente, por exemplo. Então, são muitos autores que estavam já, porque tem uma vocação nessas culturas africanas dos povos originários, que é uma cultura xenófila, e aí não estou falando que são demônios ou anjos, mas não vou dividir o mundo assim, só gente, é só humano, mas tem uma frequência grande nas culturas africanas e dos povos indígenas, que são diferentes, são diversas, mas tem um eixo comum nas culturas europeias, né? Tem um castelo na Europa, na França, tem um castelo na Alemanha, no século XVI, tem coisas em comum que fazem com que sejam-se mais xenófobos, tenham mais muralhas e tenham mais uma relação de lógica da escassez. Então, tem que criar muito mais territórios de proteção. Isso, inclusive, foi um fator que facilitou os processos de colonização também, né? O Gengis Khan dizia que o prazer que ele tinha era cavalgar as mulheres dos adversários, matá-los, escravizar as crianças e botar fogo nos campos. Quer dizer, isso é um modelo de que, para manter o meu povo, eu tenho que conquistar novos territórios e expandir. Montezuma foi facilmente tomado, entre aspas, pelo Cortés, Hernán Cortés, porque Montezuma recebeu Hernán Cortés, o general da coroa espanhola.
Existe algo, óbvio que os astecas são diferentes dos maias, diferentes dos incas, assim como os caxilães são diferentes dos tapuias, assim como os franceses e os bretões sempre foram diferentes, mas eles estão num horizonte, numa atmosfera cultural muito comum. E o que estava em jogo na Europa era a necessidade de colonização. Tinha que aumentar território, expandir, e não que não tivesse guerra, óbvio que tinha guerra, mas os povos africanos faziam mais composições, isso era mais viável. Se matavam, morriam, brigavam, como aqui os povos originários, mas faziam mais composições. Eles são mais cosmofílicos, uma linguagem, e aí isso faz a diferença para entender por que alguns vão dizer que não se faz filosofia. Ou seja, essa questão. Por que não se faz filosofia lá? Tem uma disputa em jogo. O que dá visibilidade? O que dá retorno? Né? Isso é próprio de uma cultura que é mais narcísica. O narcisismo está com todo mundo e tal, mas tem um pacto narcisista fálico que é presente nas culturas, na cultura ocidental de modo mais geral. São mais narcisistas fálicos na média. E por isso eles querem dominar mais. Isso é próprio do Ocidente. Querem tomar conta, botar ali, botar bandeira, né? E vamos embora. E esse tem culturas que são mais brincantes. Inclusive, recebem esse que vai tomar, que vai chegar tirando, como se fosse uma pessoa que para ser amigo, para passar mais noites lá, para a gente conversar, e daqui a pouco se toma. É um pouco por aí. Boa noite a todos, todas e todos. Eu não tenho pergunta para fazer, meu coração está acelerado. Eu vim aqui com meu vestido de Angola, em homenagem ao professor Renato, em homenagem aos povos africanos, dizer que, desde 2016, eu não tive uma aula de filosofia tão afetiva como esta. Para mim foi assim maravilhoso ouvir tudo que você disse. Eu tenho aqui os seus livros, que eu amo e leio sempre, estão na cabeceira da minha cama. Foi maravilhoso ouvir essas questões que você colocou. Eu te acompanho nas redes sociais e queria te dizer que você é um exemplo de resistência, que toda a minha família, meus filhos que são estudantes, você nos motiva, e essa aula de hoje, então, foi incrível. Eu quero, inclusive, mudar o meu projeto apresentado na pós-graduação. Por quê? Porque eu sou cozinheira. Eu dava aula numa universidade que tem aqui na minha cidade, eu sou do Sertão Mineiro, eu estou na cidade de Montes Claros, eu dava aula em Montes e acabei perdendo as minhas aulas lá, e para sobreviver eu tive que ir para a cozinha. Eu cozinho muito bem, eu acho. E aí, você falando aqui, você me deu acolhida. Eu amo filosofia, eu gosto de pesquisar, eu faço isso desde que eu fui alfabetizada, eu sempre tive uma inclinação para essas questões, e a comida também sempre fez parte da minha vida, porque eu cozinho desde pequenininha, porque eu era filha de pais alcoólatras e eu precisava me virar para me alimentar e tal. E quando eu me vi sem trabalho, eu falei, eu vou ter que cozinhar. Só que isso me deixava assim, puxa, será? Eu queria estar na sala de aula, então, mas agora você me coloca num lugar que eu não tinha percebido ainda. Eu só quero agradecer pela sua fala sempre, que me enriquece, que equilibra a minha família, meus filhos, e agora que me dá um lugar. Obrigada. Eu queria agradecer a Cida por ela responder tão prontamente, né, aos nossos e-mails, assim. Agradecer a professora Cleusa, ao professor Pablo, professor Manuel, muito obrigada a vocês. Eu espero que essa travessia seja... Muito obrigada. Né? Isso.
Gil, microfone. Sem querer. Saindo o som. Você quer digitar? O som não estou ouvindo som. Quer digitar? Alguém lê? Picotou um pouquinho para mim aqui a questão, estou tentando ver, foi um pouco longo, picotou uma parte. Foi minha internet aqui. Deu. Gil. Vocês me ouvem agora? Me ouvem agora? Sim? Sim, Obrigada. sim. Tá. Então, professor Renato, cumprimento o senhor. Para mim também é uma alegria te ouvir. Eu estava aguardando com muita expectativa. Já cumprimentei o professor Emanuel e agradeci ele ter feito o convite, né? E por meio teve a oportunidade de tê-lo aqui com a gente hoje. Retomar a fala da Thaís, eu acho que em toda a minha formação de filosofia, você falou que tem 49, acho que 49 anos, né? Eu tenho 40, né? E comecei a estudar filosofia, graduação com 17 anos, mas já lia muito, mas eu nunca tive uma aula tão afetiva de filosofia, professor Renato. Né? Eu queria dizer isso. Acho que a Thaís expressou muito bem. Aí eu queria fazer só duas considerações a partir da sua fala, mas para a gente poder fazer um diálogo e eu ouvir um pouco a sua leitura, o seu entendimento sobre isso que eu vou falar. Né? Eu sou professora de filosofia política aqui no CFP, né? E tem um movimento muito interessante que eu percebo e que eu, na minha época de graduação, eu nunca vi nada igual. Né? Então, nem na minha época de graduação e nem de mestrado. Sempre quando eu vou dar aula, por exemplo, de Aristóteles em política para os alunos, aí eu, então, pego lá a política do Aristóteles e vou dizer a constituição da família, o oikos, e até a aldeia para chegar na cidade, e daí vou dizer a função, então, de quem, na verdade, para Aristóteles, é o senhor, que é o que pensa, é a função do escravo para Aristóteles, o escravo é aquele que não tem lugar de pensamento, é aquele que tem a força física, e quando, então, só para, né, não é o ponto retomar especificamente, mas para tocar isso. E quando eu começo a dar aula sobre Aristóteles, particularmente a política, é um rebuliço. Os alunos praticamente não querem mais estudar Aristóteles, né, como professora. Mas a questão que eu queria destacar, professor Renato, é
o quanto eu fico feliz e vejo os alunos se manifestando, porque quando eu tive aula de Aristóteles, ninguém na minha sala de aula fez o questionamento que os alunos me colocam hoje. Por que a gente tem que estudar o Aristóteles? Olha o que ele está falando, professora. E eu queria ouvir a sua percepção também, né, a sua trajetória. Eu acho que isso é algo muito bom, é muito positivo hoje a gente trazer esses filósofos, esses textos, e a gente ter essas reações dos estudantes. Eu queria ouvi-lo, professor Renato, assim, comparando. A segunda questão que eu queria pontuar, né, a questão é também ouvi-lo sobre isso. Eu queria saber, assim, na pesquisa que você traz para a gente muitos autores que não são esses autores ocidentais, né? Então, uma outra perspectiva, como você muito bem colocou. Mas, por exemplo, se a gente for para o Leviatã, do Thomas Hobbes, lá no Leviatã, se eu não me engano, no capítulo 13, isso está fresco porque eu também dei aula muito recentemente sobre isso, o Hobbes diz textualmente, não à toa Aristóteles foi dizer que o sábio é o governante, né, que o sábio é o filósofo, porque ele, Aristóteles, era um filósofo. Né? Então, o Hobbes mesmo, porque o Hobbes vai dizer que não é natural a gente querer a companhia do outro, não é natural viver em sociedade, diferente do que Aristóteles diz, que o homem tende naturalmente a política, mas o Hobbes mesmo diz lá, né, quando Aristóteles vai fazer essa distinção entre o senhor, o sábio, que é o filósofo, e o escravo, o Hobbes já faz ali uma agulhada em Aristóteles, assim, olha, lógico que ele vai dizer isso, ele era o filósofo, ele era o sábio, ele não ia querer ser o escravo. Por que eu estou trazendo isso? Porque eu queria também saber, ouvir de você, professor Renato, qual que é o movimento, se a gente tem de textos, produções, estudos e pesquisas, que dentro da própria tradição da filosofia ocidental, se isso a gente tem sistematizado, problematize esses aspectos do pensamento ocidental, né? Então, se a gente tem também pesquisas que apontam como a própria filosofia tradicional ocidental aponta questões como essa do Aristóteles, que Hobbes aponta, então, dentro da filosofia ocidental, porque eu não me lembro, por exemplo, também de ter aulas, ou de, mesmo tanto que eu já estudei de Hobbes, um professor, um pesquisador, trazer as críticas do Hobbes à própria filosofia ocidental, no caso, a filosofia aristotélica. Então, me parece que de uma estratégia política, para usar uma expressão que você falou, questão política, eu acho que o Ocidente ainda foi muito sagaz, a filosofia ocidental, de encobrir as próprias críticas que o próprio pensamento ocidental produziu sobre ele. Então, eram essas considerações que eu queria fazer e dizer também da minha alegria de ouvi-lo, professor Renato. Consegui recuperar aquela pergunta que o Pablo leu, porque na hora tinha... Aqui eu vi, anotei a sua, a questão. Se tiver no chat, eu até entro lá no YouTube para ver. Mas vou aqui na Giovana, depois eu passo para o Fábio. Como eu vejo, Giovana, os estudantes hoje, assim como as crianças, querem o seu lugar de fala. Então, tem algo que é do tipo, a gente quer conversar a respeito. A gente não vai só ouvir sem fazer uma consideração crítica. No nosso tempo, eu também, quando tinha 18 anos, lá na faculdade de filosofia, não fazia, tinha feito 18, eu não fazia essa gente, eu ficava ali na minha. Mas eu tenho uma vida dupla há muito tempo. Estudei filosofia alemã, só que eu sou de uma família, o Emmanuel sabe disso, eu sou de uma família guerroá. Meu avô aprendeu com o avô dele, guerroá, histórias africanas tradicionais. Eu sou circuncidado em casa, né? Os guerroá, os gigélios, que são griots, são circuncidados. Então, muita coisa eu aprendi em casa. Meu avô me contou várias histórias que ele aprendeu, que são histórias familiares do clã Namacala, que é um clã de pessoas que estudam, que pensam coisas sobre a vida, que fazem filosofia, fazem coisas desse tipo. Então, eu tinha uma formação na universidade e uma outra formação em casa, né? Então, esse é o caso. Meu caso, especificamente, eu não posso me dar como exemplo de nada, como referência, né? Um garoto pela circuncisão, que o avô contou várias histórias que aprendeu com o avô. Então, e a avó,
mãe de santo, de Umbanda, tia feita no candomblé, que tem histórias tradicionais ali que tem a ver com filosofia. Então, é outra formação, no meu caso. Então, acho que é isso. Como é que eu vejo? Eu acho que essa pesquisa de mostrar os equívocos, as críticas feitas pelos ocidentais, eu acho que ela tem que ser feita. Só que eu acho que isso é mais viável de fazer. Então, meu papel hoje é muito mais ler autores que o pessoal conhece pouco, por exemplo, a Menemop, eu já escrevi sobre a Menemop, mas poucos colegas meus leram a Menemop. Então, talvez, pode ser a Giovana, pode ser a Thaís, pode ser alguém que for lá pegar isso no Hobbes. Agora, o Amenemop, o pessoal às vezes não tem contato. Não tem contato com o texto de Odu Ifá original. Eu tenho o texto de Odu Ifá, que o Karenga traduziu, eu tenho um texto bilíngue, em Yorubá e em inglês. Que o Karenga fez questão de pegar o texto original e deixar o original ali do lado. Então, está por aqui, na minha bagunça aqui. E aí, eu acho que isso é importante, porque talvez a Giovana, possa estar enganada, não tenha tido chance de conhecer o texto de Odu Ifá. Não sei se você conhece o texto, você tem na sua biblioteca, talvez não tenha. Então, e aí eu acho que é isso. Então, o meu papel é um pouco isso. Aí, hoje a molecada está pegando a 1000 por hora, está lendo a 1000 por hora essas coisas. Então, acho que esse é o papel, talvez, sabe? Então, é trazer um pouco essa contribuição. Agradeço. O Fábio. Olá, boa noite. Agradeço por essa oportunidade, dar os parabéns ao professor, que sempre nos atendeu quando chamamos para poder contribuir. Eu tenho uma pergunta. Essa pergunta eu acho que é um definidor do que eu estou pensando. Porque quando eu penso na humanização do homem negro, eu tento entender como um constante vir a ser prático, de luta mesmo, contra tudo que foi imposto a ele historicamente. Então, ele luta contra essa disseminação da prática opressiva e escravista. É interessante pensar em Francis Fanon, tá? Desde a década de 70 e 60, também um pouco anterior, que muitos professores universitários, né, poderiam perder seu emprego se, por exemplo, falasse o que estava acontecendo no Chile. O que acontecia no Chile nessa época? Paulo Freire, um brasileiro que ensinava com aulas práticas ideias que era tida como algo perigoso. E até hoje, o Fanon, ele conheceu Paulo Freire também cita Fanon, o próprio Sartre faz um prefácio, né, escreve um prefácio sobre Paulo Freire. Tá, por que eu falei sobre isso? Porque o Paulo Freire, ele tem cartas a Guiné-Bissau. E nós sabemos que na década de 70 tem uma insurgência, né, principalmente em Guiné-Bissau e Cabo Verde, onde eles lutam contra o processo colonizador que ali está se instalando. E o Paulo Freire, ele vai até lá para conhecer todo esse processo de descolonização, tá? E ele conhece a história de Amílcar Cabral. E Amílcar Cabral, ele tem um conceito interessantíssimo que o Paulo Freire cita nas cartas à Guiné-Bissau, chamado de reafricanização das mentalidades. O Paulo Freire, quando fala de descolonização das mentes, ele está se referindo a esse conceito. Agora, minha pergunta, professor. No Brasil, qual é o ponto ou o grau, né, de pesquisa que acaba abordando esse conceito? E será que os pesquisadores do campo da filosofia africana conseguem perceber essa necessidade da descolonização das mentes? Desde já agradeço, viu? E essa é a minha pergunta. Obrigado. Eu acho que tem uma forma de trabalhar, né? O Freud fala que o amor e o ódio são paralelos, né? Que é a indiferença. O Abdias do Nascimento fala sobre menticídio.
Só que o Abdias é um intelectual do campo das ciências sociais, mas que não é muito colocado no mundo da academia. Ele tem contribuições interessantíssimas. Então, acho que assim, os movimentos sociais, intelectuais antirracistas, já pensaram nisso. O Davidson Nkosi, que é alguém que transita na sociologia, conversa com a filosofia, com a psicanálise, tem trabalhos sobre isso, mas eu acho que esses trabalhos são, talvez, eles não circulam tanto, com a mesma intensidade que um trabalho, sabe? Tem uma questão de propaganda. O que é mais fácil fazer? Quem faz a propaganda? Acho que essa é uma questão. Porque esse debate está sendo feito pelo movimento negro. Por exemplo, falou do Fanon. O Fanon, eu conheci Fanon pelo movimento negro. É um garoto que tinha um texto xerocado ali, um garoto fui lá, 19, 20 anos, peguei o Fanon, mas que não era dado na universidade, sabe? Mas que tinha textos copiados, xerocados, no MNU, por exemplo. Intelectuais do MNU liam Fanon. Isso nos anos 90. Início dos anos 90. Você imagina, isso não era lido na universidade. A universidade não falou agora. É novidade para a universidade. Percebem? Então, acho que essa é uma questão. Tem uma disputa política. No fundo, essa questão que está em jogo. Tem uma disputa ideológica também por trás disso tudo, que é quem tem o direito, quem pode ou não, né? Que tem a ver com capitalismo, tem a ver com supremacia, tem a ver com todo esse cenário que a gente vive. Por quê? As culturas tradicionais africanas, o Ayrton Krenak fala sobre isso, elas não conseguem ser todas capituladas pelo capital também. Então, tem uma questão aí, né? Que eu acho que tem algo que é insurgente, né, na raiz e que cria um certo incômodo, talvez por isso. Tinha aquela questão que eu não estou conseguindo achar o YouTube do evento, do vídeo de hoje. Eu vou falar... Pode falar de novo, agora está melhor a minha internet. Eu vou ler a questão que eu coloquei no chat. Tá? Era do Marcelo Taranto. Excelente explanação, uma percepção filosófica como alimento de refazimento da nossa saúde cultural, aula magna que tem sabor de quero mais. A questão é pergunta: como dosar na prática esse alimento filosófico dentro do nosso atual cenário político e educacional, com francos ataques à formação de pensadores sociais? E outra pergunta: qual a contribuição do pensamento filosófico como instrumento para refazer as histórias dos nossos grupos minoritários, em particular, o esforço na erradicação do preconceito de raça? O microfone, Renato. Assim, são duas questões que se juntam. Para refazer essa história, para dosar isso, a gente precisa expor. E isso não é uma coisa tão simples, muitas vezes, mas, por exemplo, como é que Hegel pensa política? A Giovana, professora de ciência e filosofia política, sabe bem disso, né? Como é que o Hegel pensa o Estado? Como é que o Hegel pensa o Ocidente? Né? Uma grande aventura do Ocidente que está ali descrita. O Adorno faz uma crítica, mas tem uma aventura do Ocidente como sendo esse lugar de imaginário, de produção. Então, eu acho que para refazer essas histórias, temos que ler quem já está propondo outra história, que está propondo outra forma de ver essa história. Né? Quem já propôs isso, quem propõe deslocamentos. E isso se dá com uma... Ou seja, a gente precisa ter um espaço mais democrático para a difusão filosófica. Por exemplo, orientei a primeira dissertação de mestrado, que foi sobre Davi Copenau, na Universidade Rural, né, no curso de filosofia. Porque o Davi Copenau, eu compreendo, e esse meu aluno que trouxe essa demanda para mim, compreende Davi Copenau como um filósofo, que faz formulações metafísicas a partir de um solo cultural Yanomami. Ele é um Yanomami, o Davi Copenau, ele é um xamã, e ele vai escrever a respeito de questões sobre o ser.
né, no livro A Queda do Céu. Então, acho que ele é um filósofo contemporâneo que precisa entrar na cena. Para falar de filosofia antiga, temos que ler Ptah-Hotep, além de Platão. Então, acho que isso é uma coisa importante na mudança do currículo, que não é tão simples assim, porque não tem tanta gente ainda no Brasil. Tem muitos que conhecem, todo mundo conhece um pouquinho de Platão, Aristóteles, Descartes, Kant, mas Ptah-Hotep, Menomop, esses autores, Onkyo Yumi, Tanela Boni, que são nomes fundamentais da filosofia africana, não são tão conhecidos. Então, acho que vai precisar disso, para a gente poder fazer um espaço mais franco de debate e dialogar, inclusive sem nenhum tipo de sectarismo. Eu sou um leitor de Spinoza, de tantos autores, tantas autoras, mas, obviamente, eu não deixo de ler Orumilá, de procurar pensar com Orumilá, que me inspira bastante coisa, sabe? Eu vou caminhando, tem o Gabriel. Então é isso, temos que ler, trazer um currículo. Gabriel, por favor. Olá, professor e mais colegas, boa noite a todos e todas. Dá o fone aí, moço. Obrigado pelas palavras. Eu sou um professor, na verdade, de filosofia ou de fisiologia humana, né? Eu trabalho com corpo e anatomia humana e gostei de ouvir li seu texto até hoje de manhã, um texto que fala sobre a língua, sobre a questão até que finaliza com a questão do uso do bambolê, né? E uma virada de pensamento ali de como se usa. Mas eu queria lhe perguntar, eu queria uma força, porque eu estou começando a trabalhar com as questões étnico-raciais no meu componente, mas de uma forma ainda muito superficial, assim, vamos dizer, porque a filosofia poderia me dar de suporte. Né? Eu trabalho com os partos de Uganda, trabalho sobre como o século XVI e XVII contribuiu para fazer uma construção do corpo negro, trabalho elementos sobre frenologia e como as ciências biológicas contribuíram para construção de estereótipos, sustentação de posições anteriores e tal. Então, mas eu queria entrar em uma outra dimensão, que é pensar como é que esse corpo, que outra cosmopercepção ou cosmovisão, alimentada aí pela uma filosofia africana, poderia me ajudar a introduzir outros elementos na medicina, pensar o corpo humano menos, que é a minha perspectiva, menos de forma apenas biológica, mas associar ele a contextos e outras histórias, etc. Então, se você tem uma referência que poderia me dar de um pensador, um filósofo, que pudesse me ajudar a pensar o corpo, mas em uma outra forma. É algo, estou aqui pensando, você pode fazer um esforço para ver como, botei aqui, a Yumi, ela contribui para isso. Talvez seja aí um caminho. Eu acho que é uma autora, e tem muitos autores que têm feito coisas, mas que era um caminho, talvez olhar por ela um pouco. O Feuini Sá é mais no campo da economia e da política, mas talvez ali possa ter nas referências dele alguma coisa. Agora, seguindo o rastro da Yumi, você encontra coisas. Daqui a pouco. Você encontra coisas no rastro dela. Ela tem um caminho assim que eu acho que talvez seja o mais interessante, o caminho dela, sabe? E as referências, com quem ela está dialogando, com quem ela dialoga. Tem um encontro chamado Sheikh Anta Diop, que acontece na Filadélfia, nos Estados Unidos. Eu fui algumas vezes, eu costumava ir, até antes da pandemia, mas que tem pesquisadoras e pesquisadores africanos da diáspora africana no mundo inteiro. Então, muita coisa eu aprendi lá também. Eu vou há algum tempo já lá, mais de uma década que eu vou lá, que é na Universidade de Temple. Acontece geralmente em outubro. Então, dá uma olhada, Sheikh Anta Diop, uma conferência. Lá você vai encontrar pesquisadores, inclusive lá tinha uma pesquisa sobre yoga, genética, yoga praticada no Cambridge. Então, por exemplo, você dá uma olhada no site deles, você vai ver um monte de pesquisa e teve uma sessão só sobre corpo. Né? É o Sheikh Anta Diop Conference. Sempre acontece em outubro. Hoje, com a internet, é fácil de encontrar essas coisas. No meu tempo de garoto, essas coisas, meu avô falava uma história, eu vou onde está esse negócio? Isso aí foi meu avô que disse isso aqui. Era mais de ficar para encontrar. Hoje em dia, botar na internet e encontra. A conferência Sheikh Anta Diop, que é o grupo Afrocentricidade Internacional. Eles fazem um encontro que é africano do mundo inteiro. Então, eu fiquei uma vez hospedado lá no hotel e estava um Kofi, que é um ganense
que mora no Japão. E como a maior parte dos africanos são bilíngues, né? Trilíngues. Ser africano é falar muitas línguas, porque você é filho de um pai choke, tua mãe é Zulu, você fala Zulu, fala choke, mas você fala inglês que está na África do Sul. Você está na fronteira lá, casou com uma pessoa do Benin, fala francês também, isso é muito comum. Então ninguém fala uma língua só no continente. E aí eu fico conversando com ele, tá muito isso, né? Essa coisa aí. Como os indígenas são muito bilíngues, quem fala só a língua tem que falar português. Então isso é uma vida cotidianamente nesse lugar de falar muitas línguas, né? Então vale a pena ir nessa conferência. Eu estou assistindo, não sei como está agora, não estou acompanhando esses últimos tempos, pandemia, mas você encontra muita coisa por lá. Para quem quiser encontrar por lá, você encontra quase tudo, diria assim. Gente, eu vou caminhar para uma despedida por conta de... Tinha falado com coisa, né? Fechando aqui, mas vou ficar à disposição e vou deixar meus contatos aqui para vocês, né? Contato aqui no Instagram, o e-mail, que é o contatonogueira@gmail.com, o Instagram Nogueira Oficial. Estou fechando, porque falei com o Manuel, uma coisa tem outra, a gente trabalha mais nesse momento, né? Quando fica na pandemia. E eu estou me preparando, que eu vou estar terminando aqui, vou conversar com a editora, que vai sair um livro, deve sair um livro meu esse ano aí, mas um livro que é um livro de ensaios também. Esse é de ensaio. O mais pesado, teoricamente, acho que não sai esse ano, não. Acho que não sei se eu vou. Acho que o fôlego só para 2023. Eu vou falar de agricultura dos afetos. Spinoza vai conversar também, sem nenhum problema. Mas como é que o Orumilá concebe os afetos? Vamos conversar, né? Que palavra é essa, em Urubá, para falar de afeto? E todo esse percurso aí. Saudar vocês, então. Obrigado pelo carinho. E Muitíssimo obrigado, Renato. Encontrar Obrigado. você, Manuel, que foi em Cruz das Almas. Eu falei hoje com a Carla e com a menina que também que era uma Aparecida, né, de Cruz das Almas. E aí foi com a minha filha, fui com a Carla, minha companheira, minha esposa. E eu estou querendo voltar em Cruz das Almas aí para passar férias. Passar férias. Vem, Amargosa. Tá. Boa noite. Muito obrigado. Boa noite a todos. Sucesso. Obrigado, Renato. Obrigado. Fico à disposição aí. Meus contatos, se precisar de alguma coisa ao meu alcance. Um abraço grande. Falou. Tchau. Boa noite, gente.